Nesse bloco eu converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, aqui no seu gabinete. Deputado, já tivemos a oportunidade de falar isso, né? Que é a questão, nós estamos agora num período eleitoral, né? Quase que eleitoral, para prefeitos e vereadores. Até que ponto essa pandemia, esse isolamento vai interferir quem apoia ou não o Bolsonaro no governo, a situação do governo, numa eleição municipal? E qual é o perfil que o senhor acha que o eleitor vai se manifestar nessa eleição municipal agora para prefeito e vereador? Que até aqui ninguém está falando nem nisso, né, deputado? A eleição municipal tem uma importância muito grande. Já teve a sua data adiada para 15 de novembro, o primeiro turno, vamos tocar. O presidente da República, né, na confusão que viveu dentro do partido que o elegeu, o PSL, ele saiu do partido e resolveu criar um outro partido. Não conseguiu. Não conseguiu. Imagina o presidente da República, com o peso que tem, com o apoio que dizia que tinha, não conseguir recolher o número necessário de assinaturas. 500 mil, né? Nós temos partidos aí de gaveta que conseguiram. Como é que o presidente da República não conseguiu? Isso é uma derrota muito grande. Véio. E depois de tudo que ele disse do PSL, ele chega agora a cogitar o retorno ao partido. Está namorando. Está namorando, está namorando. Mas a eleição municipal está aí no meio do caminho, em plena pandemia. Existe um temor quanto ao não comparecimento. Temor. A abstenção já é grande no Brasil, mas diz que a tendência agora é ser muito maior. A eleição municipal, por uma certa sorte, é a mais simplificada, porque são 2 votos só. Já não tem fila quase, já não tem... Aumentar o horário, vão resolver. Não vai valer a biometria, né? Não vai valer, porque a biometria... Eu, aliás, apresentei um projeto de lei sobre biometria, né, para as agências, para as instituições bancárias. Os idosos vão perdendo a impressão digital. Verdade. O uso de álcool gel faz perder a impressão digital. Mas as pessoas ficam mutiladas, não sei o quê, e chega no banco, não tem como resolver com a biometria. Então tinha que criar uma senha, alguma forma para socorrer essas pessoas. Mas tem uma alternativa, das 3 tentativas, aí coloca a senha. Eu apresentei esse projeto de lei, estou tentando na Câmara dos Deputados aprovar. É muito difícil. É complicado. Porque eu tenho dito, né, o presidente da Câmara e do Senado, que são do DEM, né, eles assumiram uma postura imperial, principalmente o presidente da Câmara, O presidente da Câmara dá a impressão de que ele quer ser presidente da República, que ele gostaria de ter, porque ele quer assumir responsabilidades do Poder Executivo, e assume. Agora estava dizendo, não, ele deixa de ficar presidindo a Câmara dos Deputados e vai dar entrevistas, vai participar de um monte, até dentro com o presidente da República. E fica dando as opiniões dele, pessoais, ou do partido dele, o DEM, como se fosse decisão do Legislativo dos deputados. Dos deputados, é uma invasão de competência. Ele pode ser candidato à reeleição? Não. Ou é por isso que ele perdeu esses votos que o elegeram? O deputado Rodrigo Maia perdeu esses votos do Centrão? Ele é o principal aliado do ministro Paulo Guedes. O DEM quer ser a direita esclarecida. A direita esclarecida é o DEM. Né? O Bolsonaro representa a direita troglodita, fascista, que tudo radical. A direita irresponsável. O DEM é a direita moderada. Não, consciente. Responsável, que tem compromisso com o Estado mínimo, com a redução de gastos. Aí fica ele agora sinalizando, pressionando o governo a encaminhar a reforma administrativa. Ele não está cuidando da reforma tributária como deveria. Não, a reforma tributária vai ser fatiada. Vai ser, por enquanto, vamos unir PIS e COFINS. Tudo para quê? Para beneficiar o capital. Aí vem o setor de serviços. Não, com isso o prejuízo é muito grande para nós. E ele vai empurrando a reforma tributária, pressionando agora o governo a encaminhar a reforma administrativa sob a alegação que tem que reduzir salários de servidores para aumentar o superávit.
E coloca todos os servidores no mesmo balaio, pô. Você vai nos municípios aí, aqui no estado do Rio, servidores na maior indigência, pô. Com remunerações pequenas, pô. Não dá. Então coloca todos no mesmo... Teve, por exemplo, a reforma da Previdência, que ninguém mais fala até agora, vai ter um prazo agora para aumentar de 11% para 14%. É mais 3%. O que orientou... No aposentado e no pensionista. O discurso da reforma da Previdência era a economia de 1 trilhão em 10 anos. A pandemia, em 8 meses, 6 meses, já comeu quase tudo isso. Já comeu tudo. Para demonstrar que isso era uma mentira, pô. Era uma mentira. Eu apresentei um projeto de lei também. Não estão suspendendo um monte de pagamentos durante a pandemia? Pagamento de luz. Eu apresentei um projeto de lei que o Brasil suspenderia o pagamento da dívida, pô, no período da pandemia. Mais do que justo, pô. Por que os credores vão estar recebendo? Dívida pública ou internacional? Toda a dívida. Toda. E a remessa de lucros? Não podia suspender as remessas de lucros? Para esse período, pô? Agora, que ponto é a decisão do Supremo dizendo que a política em cada estado e os municípios seriam responsáveis por essas situações? Quando... É o Supremo legislando? Porque não é o Supremo só legislando. Eu tenho visto excessos. Mas o judiciário não age de ofício. O judiciário é sempre provocado. Então, a judicialização de tudo também impõe decisões em relação a tudo. Eu vejo aqui, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Mello não cuidar do mérito, dizendo que o instrumento não foi o apropriado para alcançar o objetivo desejado. E qual seria o instrumento que seria apropriado? Nós agora estamos analisando qual é o outro instrumento. Nós vamos recorrer. Mas ele não disse? Não disse? Não diz. Ele só diz não. Diz. Nem isso aqui deveria de ser isso? Nem caberia, que ele não pode orientar. Tá bem. Não pode orientar. Ele nega e diz que não é um instrumento. Contesta. Ele nem apreciou o mérito. O desembargador no Distrito Federal... Esse não é o instrumento, acabou. O desembargador federal no Distrito Federal suspendeu a investigação. Eu queria entender por quê. Tinha um determinado sigilo. E ele não diz por quê? Não diz por quê. Eu vou verificar a decisão. Eu recebi a comunicação, só a ementa. Não recebi o texto. Vou olhar junto com a justificativa. De qualquer maneira, o Poder Judiciário, quando o presidente da República estava indo na contramão das orientações médicas, científicas, estava negando a pandemia, e o presidente da República estava estimulando o rompimento do isolamento, estimulando e participando diretamente de aglomerações, me parece que o Supremo Tribunal Federal não encontrou outra alternativa em compartilhar a responsabilidade para que estados e municípios é que decidissem. Mas não era o presidente decidir, era coordenar, articular as ações, articular as compras ali. Porque, enfim, vivemos um inferno. Todos sendo acusados, porque comparam preços. Mas no Pará compraram por tanto. No Amazonas, a máscara, uma coisa, tudo, o respirador, um comprou por 10, outro comprou por 50, virou um rolo. Aqui no Rio compraram por 200, deputado. Sem contar a descoberta de que a dependência em relação à China alcançou o ponto do Brasil não fabricar avental, máscara, gorro, pô. Por que compraram? Por quê? Qual a explicação de ter essa dependência? Avental e gorro? E não ter articulado rapidamente a produção de tudo para não depender de vir o navio da China levando, tem que o avião ir buscar. Então, demonstrando claramente a desorganização. Então, o Supremo, quando decidiu porque foi provocado, tinha que decidir e resolveu compartilhar as responsabilidades. Porque o presidente da República estava sendo
irresponsável. E essas irresponsabilidades dos governadores e prefeitos também agora, está tudo na conta do governo. A culpa foi do Bolsonaro. É o que o povo que não entende dessa divisão, a descentralização do poder. Na verdade, o presidente da República, e nós já sabemos disso, você tem experiência também, sabe, né? Essa disputa pela mídia, pela informação. Pela informação, isso o presidente da República dispõe de vigorosos mecanismos legais. Além dos mecanismos legais de que dispõe, ainda tem o gabinete do ódio com as fake news. Ainda sem necessidade de usar o ilegal, ainda utiliza para embaralhar, confundir a opinião pública. Confundir a opinião pública. E com isto, é claro que ele consegue adesão. Eu lá nos debates, principalmente, na bancada do PDT, nas votações, né, que agora saiu uma pesquisa, né, da Folha de São Paulo, dizendo que os índices de aprovação do presidente da República melhoraram. Foi a 37%. Eu digo assim, mesmo assim, ainda comparativamente com outros presidentes, no mesmo período de governo, ainda é um percentual menor. Falei, por que vocês querem? O presidente da República manda uma mensagem, orientado, né, pelo ministro Paulo Guedes, para dar um auxílio por 3 meses de R$200. O Congresso Nacional aumenta para R$500. Para não ficar por baixo, o presidente vem e aumenta para 600. Foi tudo aprovado, orçamento de guerra, recursos, e não tem teto. Ilimitado. Pode gastar para enfrentar a pandemia. É o executivo que distribui o dinheiro. Queriam o quê? Aquele que é o realizador, aquele que executa, que ele fique impopular. É verdade. Eu sou oposição construtiva. Tá bem. Mas o que está sendo construído vai ser apropriado. Quem está executando a política, pô. E não tem que se irritar com isso, não. Esse é o jogo político mesmo. É assim. É isso mesmo. Legislativo, legítimo. O presidente da República foi lá no Nordeste para inaugurar a complementação da transposição do Rio São Francisco. Se não vai, não vai. Se não complementa a obra, não tem responsabilidade. Se complementa e vai, tá vendo aí, tá pegando carona na bandeira dos... É que eu fico olhando. Tem que ganhar. A fé realizou, acabou. Agora qual é a briga? E o ministro Paulo Guedes, que está tendo um confronto dentro do próprio governo, o confronto é a questão do teto de gastos, que está aqui o Mansueto, que foi o grande elaborador da emenda constitucional no governo Temer, tratando do teto de gastos, que, aliás, contornou a questão da pedalada fiscal. Por quê? Porque no orçamento, que da presidente Dilma não tinha, tem a previsão do déficit possível, que esse ano seria de 126 bilhões. Diz assim, a presidente Dilma gastou mais, pegou o Banco do Brasil, fez o que eles chamaram de pedalada. Pegou, mas pagou. Só foi um adiantamento para gastar além do teto previsto, além do limite. Aí sabe que é a pedalada fiscal. Vem o governo Temer, depois do golpe, que foi um golpe claro, e estabelece a lei do teto. Foi o Mansueto que elaborou. Mas na lei elaborada, é possível gastar mais do que a regra, desde que previsto. Aí é complicado. Aí agora, com a pandemia, não foi possível manter o déficit até a casa dos 126, 130 bilhões. Porque a saúde, o limite ficou completamente ultrapassado. Segundo palavras do próprio presidente da República, já chegou na casa dos mais de 700 bilhões e ainda não terminamos o ano. E qual é o confronto dentro do governo? Como gastou o dinheiro com a pandemia, o governo verificou o seguinte, salvo o Paulo Guedes, descobriu o seguinte: se nós tivermos uma folga aí de mais 20 bilhões, nós podemos concluir uma porção de obras.
Nós podemos ainda aumentar um pouquinho o prazo na concessão desse recurso, na disputa quando a economia se recuperar. Além de estimular a economia, porque aumenta o poder de compra, a popularidade do presidente tem que aumentar, pô. E não tem que chiar com isso, não. Não tem que ficar, pô. Então, senão não tem jeito. Vamos torcer o quanto pior, melhor? Para que a oposição se valorize? A tragédia tem que ser muito maior. Nós temos que demonstrar que o governo está se utilizando dos mesmos mecanismos que ele condenava, que ele chegou a suprimir direitos com a reforma previdenciária, a reforma trabalhista que já vinha do Temer, que ele aprofundou, causou graves... Esse é o jogo político. Nós não vamos ficar aborrecidos porque o presidente da República, socorrendo os desvalidos, aumentou a popularidade. Não, mas não. Com políticas sociais. Se nós defendemos políticas sociais. Tem que fazer oposição, mas tem que fazer uma oposição consciente. Estamos denunciando o corte na educação. Quer reduzir em 18% os recursos para a educação no orçamento para o ano que vem. Temos que ser contrários, pô. Porque a educação já está aí. Aí os reitores das universidades se insurgindo, vai fechar tudo. A educação já enfrentando graves problemas com a pandemia. Imaginar as crianças fora da escola, pô. As aulas paradas. Aulas remotas, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem acesso à internet. Gerou um dos graves prejuízos à educação parada. Com certeza. É um ano perdido para a área educacional. Tudo indica, né? Diz assim, vai ser a promoção automática? Vai considerar o ano perdido? Não E considera perdido para todos? E quem teve acesso? E quem não teve? Então, isso, numa situação, que eu digo assim, de muita maturidade, deveria estar sendo debatido serenamente, pô. O governo ouvindo as opiniões para decidir, sem estabelecer essa queda de braço, situação, oposição, porque o prejuízo é muito grande, pô. E a corda arrebenta no lugar mais fraco. E as pessoas estão sofrendo, pô. Quer dizer que essa tragédia toda, nós então estamos disputando voto. É isso? Não. E pior, para 2022, que já discutir sucessão agora, já é um desrespeito em função da existência dessa tragédia. Discutir a eleição de 2022, está fazendo isso para 2022. Deputado, vamos lá. Nós estamos gravando o programa aqui no seu gabinete e todas as segundas-feiras, né, ou é todo dia que o senhor faz uma live através do YouTube? Toda segunda-feira de 10 às 11, café da manhã com Paulo Ramos. São todos convidados a participar. E como é que o pessoal acessa? É só procurar. É só procurar. Tem Paulo Ramos. Ô, Geda! Como é que acessa aqui o nosso café da manhã? Deputado Paulo Ramos RJ. Deputado Paulo Ramos RJ, olha aí. Participem toda segunda-feira de 10 às 11. Deputado Paulo Ramos RJ. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Obrigado, deputado. Até a próxima. Assim é. Assim, agora é assim. Agora, ou é assim ou é assim. É assim, né? é assim. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Vamos lá. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, deputado federal. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais destaque na TV.